Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e, como sempre, boa noite. Mais um episódio nessa segunda parte da temporada com esse cara que é fera, esse cara que eu já vi várias vezes em vários fóruns sobre liberdade. E eu tava até brincando com ele que quando gente dessa grife, desse nível, aceita o convite do Diga aí, quer dizer que o Diga aí tá ficando melhor cada vez mais. Tudo bem, Leandro Narlock? Beleza, Marcelo? Opa, que é isso, obrigado aí pelos elogios, cara. Que é isso, não é para tanto, não. Não, para mim, pelo menos como um liberal, é para tanto sim ter você que não diga aí. Muito Legal. obrigado de novo. A gente vai bater um papo hoje irado, Leandro. Quer dizer, o tema eu acho irado, né? Tem tempo que eu queria falar sobre isso, que é o papel da mídia na democracia brasileira. Você é jornalista e você também é um liberal, então eu quero, enfim, explorar bastante esse tema que está bem em voga. Não vou dizer só esse ano com o atual governo do PT, mas assim, desde quando o Bolsonaro assumiu, que começou a mexer naqueles negócios ali de quanto que repassa para a emissora A, B ou C, enfim, o negócio ficou bastante caloroso. Antes da gente começar, Leandro, eu tenho que agradecer a Apex Partners, que é nosso parceiro aqui no Diga aí, sempre ajudando nessa disseminação de bons conteúdos, uma empresa, enfim, que, cara, crescendo demais aqui, não apenas no mercado financeiro, mas também de economia real, tá atuando desde a área do real estate ao próprio mercado financeiro, e ao Five Sport Bar. Leandro, eu sei que você às vezes vem aqui no Espírito Santo para os fóruns, como o Fórum de Democracia do Líderes do Amanhã, e eu tenho uma surpresa para você. Quando você vier aqui, você vai usar o voucher que você acabou de ganhar do Five Sport Bar de R$100 para consumir lá, mas tem uma condição. Você tem que me levar junto, para a gente tomar uma naquele happy hour, aquele chopp geladíssimo, e a gente trocar bastante ideia, fechado? Fechado, mas o voucher é meu. O voucher é você seu, paga não, a tua não. parte. Eu pago a minha parte, não tem problema. Pô, o Five é maravilhoso, cara. Não pode deixar de ir lá quando você vier aqui, seja pro almoço, pro happy hour, enfim. Casa irada, irada, irada. Vamos lá, Leandro, nosso episódio. Mas eu começo com quem é Leandro Narlock? Essa é a minha primeira pergunta. E aí? Opa, vamos lá. Bom, eu sou um cara que gosta de discutir ideias, cara. Eu estava esses dias pensando, pô, qual que é a minha profissão, né? Faço tanta coisa diferente, sou jornalista, escritor e tal. E no fim das contas, o que eu gosto, o que eu adoro fazer é conhecer assim um insight novo e popularizar ele, né? Divulgar, discutir e tal. Até às vezes ideias que eu não concordo, assim, sabe? Mas eu falo, pô, essa ideia é um ponto de vista diferente, né? Tem um historiador inglês, não me lembro o nome dele, ele fala que muita gente pensa hoje em dia como se fosse, ele chama de Lego language, né, a linguagem Lego. As pessoas juntam pensamentos coloridos de plástico, pensamentos semi-prontos, né, e vão juntando partes semi-prontas. Assim. Isso é verdade, tá muito disso, tá muito isso hoje. Né? E fica juntando clichê, repetido e tal. E daí eu gosto de ir decompondo, tá? Não, peraí, isso aqui que você falou, aquilo, né? Será que essa ideia confere mesmo e tal? Até mesmo, às vezes, em eventos liberais, assim, eu me canso um pouco ali do gospel liberal e falo, não, porra, vamos questionar essas ideias, entendeu? Só até pela evolução da ideia, mesmo. né? Até pela evolução da ideia. Uma ideia é muito importante que ela seja debatida para que ela seja aprimorada. Que ela seja colocada em dúvida, como o Stuart Mill falava, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, muito bom, muito bom. Mas então esse foi o erro. Agora é o clássico, né? Eu sou autor do Guia Politicamente Correto da História do Brasil, né? Um livro que vendeu muito aí uns anos atrás. E agora estou escrevendo um aí que vai demorar ainda para ser, que já estou um tempão escrevendo. Nem sei se vai sair um dia ainda. Vamos ver. Vai sair, por favor. A gente aqui do Liga aí já pede que saia, tá? Você se considera, dentro dessas definições que existem hoje, várias aí, até pelo aprofundamento que foi citando e tal, você é o quê? Um liberal, um libertário, um liberal conservador? O que você é, Leandro? Acho que eu sou um liberal clássico, cara. Eu diria que sou um liberal clássico, quase libertário, talvez. Eu cada vez menos... também. Eu tô nessa. Eu fico em dúvida ali do clássico do libertário, aí tem hora que eu sou libertário, tem hora que eu sou liberal. Eu fico rondando aí esse meio. Legal. Mas você ia complementar? Não, porque cada vez menos eu confio em Estado, assim, até para coisas mais... Até naquela ideia, assim, de, não, a gente tem que ter um mediador, né, um mediador poderoso que vai mediar contratos e tal. Perfeito. Até para isso, estou pensando, será que mesmo não dá para... Eu ainda não cheguei a uma conclusão, assim, né? Provavelmente ela vai ser negativa, assim, mas fico pensando, será mesmo que a gente não consegue substituir isso por alguma outra
algum outro mecanismo e tal, mas eu tô nessa. E é engraçado que o meu benchmark aqui do Diga Aí foi os meninos do Tapa, né? Do Tapa da Mão Invisível, né? O Júlio e o Paulo. E eu vi no episódio do Júlio e do Paulo essa semana, lá do Tapa, sobre liberalismo, que é liberalismo. Eu esqueci o nome do convidado agora, peço desculpas. E aí eles estavam falando que não tem... o convidado, eu acho, estava falando que acha estranho alguém dizer que é liberal clássico. Porque o liberal clássico fala assim, o Estado não presta para nada. Mas, para segurança, que foi esse caso que você botou assim, né, essa questão da segurança, mediação dos conflitos e tal, etc., eu vou confiar nele. Pô, mas peraí, se não presta para nada, por que você vai botar algo na mão dele? Eu me peguei com essa pergunta, eu achei super interessante esse apontamento dele. Né? Se eu não confio para praticar em nada, por que eu vou aceitar que ele seja o responsável por uma coisa? Achei, só tô pincelando aqui, pode comentar, mas eu só tô pincelando porque eu achei esse ponto interessante do episódio. Cara, não sei se eu concordo, porque eu estudei aí pro livro, né? Eu estudei muito Adam Smith, fiquei aí uns meses lendo Adam Smith e me apaixonei, assim, cara, como é espetacular, assim, ele, por exemplo, um século antes, né, do século XIX, 2 séculos antes enfim, quase 2 séculos antes do século XIX, ali, de todo aquele racismo científico e tal, aquele pessoal que dizia que os negros eram inferiores porque tinham um problema genético e tal, um problema natural. E ele falou, cara, não tem nada de errado com os outros povos, assim, é só um problema de instituições. Isso ele falava no século XVIII, né, no fim do século XVIII e tal. Mas, então eu tô muito fascinado por ele. E muita gente fala, não, o Adam Smith era contra o Estado. Na verdade, não, velho. Ele é a favor de um Estado que garanta contratos, que garanta a livre concorrência e a baixa barreira de entrada em negócios, né? Que é bem o liberalismo clássico mesmo, né? É bem o liberalismo clássico mesmo. Bem o liberalismo clássico, E daí, o problema é que esse Estado aí que ele prescreveu acaba que ele muitas vezes vai contra isso tudo, né? Contra a segurança de contratos e tal, né? Perfeito. Então, às vezes tem umas sociedades que estão tão avançadas já, que as pessoas já respeitam naturalmente tanto os contratos, já tem instituições ali tão de trust, assim, né, de confiança, que talvez a gente possa prescindir nesses casos de Estado, né? Enfim, eu gosto muito daquela metáfora, não sei se você quer falar mais sobre isso. Pode, aqui é liberdade total. Liberdade total? A metáfora do bandido estacionário, não sei se você conhece. Não, conta pra mim. É assim, imagina que você é um bandido medieval lá, um saqueador, assim, né? Então, tua vida é tipo um lampião, assim, né? Okay. Mas na Idade Média. Então, a tua vida é chegar num povoado, você e o teu bando, vocês chegam num povoado, saqueiam esse povoado. Beleza, vocês pagam tudo lá que eles têm, e daí vocês vão pro povoado seguinte depois, né? Passa um tempo se desfrutando ali o que vocês roubaram, mas daí chega uma hora que você chega no povoado seguinte e não tem nada lá. Né, tudo, daí você pergunta para as pessoas, pô, cadê aqui a colheita de vocês, cadê as coisas que vocês produziram? O cara fala, velho, acabaram de roubar a gente, então outros bandidos passaram aqui e saquearam a gente, ou então o cara fala assim, olha, a gente não está mais produzindo nada, porque vocês vêm e aparecem toda semana e levam o que a gente produz, né, e daí o que você faz nesse caso, se você é o bandido errante, né, o bandido roving bandit, né, que eles chamam. Você fala, não, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, então, em vez de ficar rodando por aí, eu vou fazer a segurança de vocês. E daí, vocês me dão 27,5% da renda de vocês. Eu gostei do 27,5%. E eu faço a proteção de vocês. E daí, o que acontece? É engraçado o que acontece, né? Que daí, esse povoado começa a enriquecer, porque agora ninguém mais vai roubar eles, só você. Eles têm um roubo previsível ali, né? E um começa a crescer com o outro, né? Se eu ganho 27,5%, a riqueza desse lugar vira importante para mim. Então, quanto mais ele enriquecer, se tiver algum roubo lá, eu falo, ei, aqui não pode roubar. Aqui, perfeito. Mesmo porque a tua legitimidade vai acabar, vai diminuir se você se permitir que tenha roubos lá dentro. Então, e daí você vê casos de favela, por exemplo, né? Tem casos de traficantes de favela, o cara se chama de imperador, que nem um bandido estacionário da Idade Média, e ele fala, olha, nessa favela não se rouba, aqui não se rouba, porque a legitimidade dele depende disso. Então é engraçado como esse fenômeno de Estado, ele não é uma coisa só de mil, ele acontece todos os dias, entendeu?
de um mediador poderoso que faz ali a segurança e tal. E que tem interesse no crescimento junto ali, né? Ele precisa daquilo para se alimentar, né? E não à toa tem aquela história da... Como é o nome? A gente está fugindo do assunto aqui do podcast. Não, vamos nessa. Eu vou puxar lá daqui a pouco. Vai lá. A maldição do petróleo, né? Que se esse bandido, né, o governo, ele tem uma renda vinda fixa, direto de petróleo, de algum mineral, ele não precisa mais da prosperidade do lugar para ter a sua renda. Perfeito, então, é só extrair e mandar para fora. Então daí você pega casos como a Venezuela, que tinha muito dinheiro de petróleo, que acaba que o cara não está nem aí para a prosperidade do lugar, né? O Brasil não, né? O Brasil, porra, se a economia vai mal, tem crise fiscal, o governo arrecada menos, os caras já ficam tudo ali preocupados, e é ótimo, né? Tem incentivos alinhados aí. Mas, enfim, isso tudo é bem interessante, essa criação de Estado. Assim, né? Mas muito bom, porque você trouxe essa questão do Estado, e minha primeira pergunta, antes da gente entrar, porque assim, eu gosto de fazer um caminho até a gente chegar no papo da mídia mesmo, que a gente vai falar da mídia, tá? O papel da mídia na democracia. Só que, para eu falar de mídia na democracia, eu preciso falar de democracia. Para falar de democracia, eu preciso falar de Estado. Então ficou ótimo que você trouxe a construção dessa ideia do Estado. Então, beleza. Estado, até como uma forma como ele surgiu, meio que essas fábulas, vamos brincar assim, que você contou aí, ajudam a entender o próprio surgimento do Estado. E aí a gente vai para um conceito de democracia. O que para o Leandro é democracia? Bom, democracia é a forma que a gente encontrou para não ser tão abusado por esse mediador de conflitos. Né? Então, o Estado, com o Estado, a gente meio que dá as nossas armas, né, para um mediador poderoso. Né? Em vez de a gente ter que ficar cuidando da nossa segurança a todo momento, a gente entrega a nossa força para um monopólio da força. Mas como é que a gente vai garantir que esse monopólio da força não vai agir contra nós? Daí a gente tem monarquia constitucional, a gente tem Constituição e democracia. É um sistema ruim, mas é melhor que muitos outros. Não sei se é o melhor possível ou menos pior, como aquela frase. Não veio nenhum melhor ainda, né? Não veio nenhum melhor ainda, né? É o que todo mundo repete, né? Do Churchill lá, a frase que é o menos pior e tal. Mas, sei lá, cara, às vezes eu até acho que dá pra gente testar aí alguns modelos diferentes. Tá. Mas eu acho que a democracia é isso, né? Não, concordo, sim, super alinhado com você. E aí muito se fala que pra gente ter uma democracia, sei lá, pujante, uma democracia de verdade, a gente precisa de 2 elementos mínimos, assim. Que é a propriedade, que não é o tema nosso hoje, mas a gente tem que ter a propriedade para a gente exercer a nossa liberdade dentro da democracia e por aí vai. E o 2 é a questão da liberdade de expressão. E aqui que eu queria focar com você. O quão indispensável é a liberdade de expressão para o exercício de uma boa democracia? Não, mas é claro que é totalmente indispensável, mas cuidado, porque a gente não pode aí inverter as coisas. Vai lá. Porque o fim... tem um exemplo que o Gustavo Maltachi dá, que eu adoro. Você já entrevistou ele, não? Não. Vou anotar aqui. Bota aí, porque esse cara é muito bom. Tá. Ele dá um exemplo que é o seguinte. Imagina que tem um paciente se debatendo. Beleza? Está lá se debatendo na maca. E o médico não consegue aplicar um remédio nele. E daí o médico fala o seguinte: olha, vamos matar esse paciente, porque se ele estiver morto é mais fácil para eu aplicar o remédio. Não faz o menor sentido, né? Não, já está morto. Então, o paciente, a saúde do paciente é a nossa liberdade. Né? A democracia ela é o meio para isso, ela é o remédio. Então, o que tem que proteger quem serve para quem nesse caso? Né? Para mim, a democracia serve à liberdade de expressão. Mas é claro que você está certo, né? Claro que a liberdade de expressão ela também ajuda na democracia, né? Então, muita gente fala assim hoje, a gente precisa limitar a liberdade de expressão para salvar a democracia. Não, amigo, isso é matar o paciente para aplicar o remédio nele. Boa! O fim último é a liberdade, entendeu? A gente manter nossas liberdades. Mas, vamos lá. Bom, então, esse sistema, né, a democracia, ela funciona e a gente tem, primeiro, assim, se existe uma legitimidade. Né, se as pessoas acham que elas são parte do processo, que elas têm as suas
vontades ouvidas, ela não precisa ser sempre aceita, mas pelo menos que ela pode participar do debate. E se, de repente, a gente fala, olha, essas pessoas estão vedadas de participar, essas opiniões X, não se pode dar essas opiniões, daí isso para proteger a democracia, na verdade, isso é ruim para a própria democracia, né? O Gustavo chama de o gambito da democracia, né? O gambito é aquela jogada do xadrez, né? Sim. E ele fala, olha, quando a gente, por exemplo, permite que uma pessoa na democracia, ela ataque a democracia, ela critique a democracia, isso acaba fortalecendo a democracia. A democracia, claro. Porque você fala, poxa, nesse sistema eu posso criticar até o próprio sistema, então talvez ele seja um bom sistema. É que nem jornal, né? Eu gosto muito, por exemplo, quando a Folha de São Paulo, ela botava articulistas falando mal dela própria, entendeu? Acho muito legal isso. Isso é verdade. Né? Verdade. Aí show. Tá legal, porque assim, cada hora que você tá falando, tá puxando exatamente o próximo ponto que eu queria perguntar. Aí você falou da Folha de São Paulo, que, enfim, é um jornal. Aí a gente tem as grandes concessionárias de televisão, a gente tem as redes sociais, enfim. A questão de mídia hoje, ela é um conceito muito mais amplo, não um conceito, mas a sua aplicabilidade ela é muito maior do que era anos atrás, décadas atrás, 20 anos atrás. Quando eu era criança, o meio que meu pai se informava era principalmente de manhã cedo comprando o Jornal do Brasil ou o Jornal à Tarde lá na Bahia, que eu sou do interior da Bahia, ou assistindo depois o Jornal Nacional à noite. Hoje as formas de você se comunicar e receber informação são gigantescas. E aí, pegando essa conceituação que você fez de fim e meio de democracia ser um meio para se atingir o fim da liberdade como finalidade, não de acabar com a liberdade. A mídia, ela não é também indispensável para o exercício da liberdade numa democracia? Você concorda com isso? Não, claro, isso por vários motivos, né, cara? Então, o cidadão, ele precisa ter formas de reclamar e de fiscalizar o que as autoridades estão fazendo. Isso é básico, né? Esses dias eu vi um texto muito legal do Alexandre Soares Silva, falando assim, a gente precisa de mais desacato a autoridades. Tem pouco desacato à autoridade no Brasil. Olha, interessante. Autoridades servem para ser desacatadas, entendeu? Numa democracia, sim, a democracia, ela é uma verborragia, ela é barulhenta mesmo, tem barulhos que a gente não gosta, né? Ela é sempre uma pessoa discutindo com a outra. Então, a gente precisa de imprensa, de jornais, de lados diferentes, de WhatsApp, de tudo isso, para criticar governantes toda hora. Perfeito. Isso é essencial, assim, e até para o próprio governante, né? Tem um caso que chamam de acho que é o dilema do ditador, ou o paradoxo do ditador, não sei se você conhece. Cara, esse eu já ouvi falar, mas eu não lembro não, admito. Pode falar pra gente. O ditador, muitas vezes, ele reprime todas as opiniões dissidentes. Ok. E acaba que, ao fazer isso, ele não consegue saber qual rumo ele deve levar para o governo dele, se o governo dele está sendo bom ou ruim, o que as pessoas estão achando, né? E acaba que ele não tem feedback, né? Tem um problema de feedback e de direcionamento, assim. Então, até mesmo a autoridade, ela precisa de imprensa, de informação, né? Para poder navegar bem, né? Pô, e daí tem aquela coisa... posso botar outro assunto na roda aí? Pode, claro. Deve. Cara, tem aquela velha polêmica, tem até uma rádio aqui em São Paulo, aqui no Brasil, que ela fala assim, jornalismo profissional contra as fake news das redes sociais, né? Então, tem essa dicotomia aí que se coloca, né? De um lado tem o jornalismo tradicional, os grandes veículos pagos, né? Para ter informação e tudo. E de outro teria as redes sociais, que é o tiozão do WhatsApp, né? Engraçado, você falou assim, posso trazer era a minha próxima pergunta, eu juro para você, porque eu ia dividir a mídia em duas. Eu ia falar assim, Leandro, olha só, concordamos que tem toda essa mídia, mas a gente tem dois lados. A gente tem uma rede social, Instagram, Facebook, Twitter, o próprio WhatsApp. O próprio WhatsApp tá meio que não apenas um meio de comunicação direta de mensagem, parece que é uma rede social, você pode criar grupos, tal, comunidades, etc. Você tem o WhatsApp. E que desse lado você tem os indivíduos diretamente participando e opinando, falando besteira, falando verdade, falando mentira, falando coisas racionais, falando coisas emotivas, enfim, dentro de sua liberdade, entre aspas, total.
E do outro lado você tem as mídias, digamos assim, os grandes canais de comunicação, tá? Os grandes canais de comunicação que, para facilitar o nosso debate, eu vou focar nas grandes emissoras, porque do mesmo jeito que eu tenho essas grandes emissoras, as grandes emissoras não só a Globo, SBT, Band, etc., mas também os grandes jornais, que são os mais antigos com essa nova realidade. São dois ambientes bem diferentes, né? Um é a ideia de que se atinge zilhões. Outro, que são as redes sociais, tá? É a ideia de que normalmente você atinge apenas milhares, né? No caso, eu tenho 2.000 seguidores, então eu atinjo, quando eu boto algo no Instagram, eu atinjo só 2.000 pessoas. Então a gente tem essa dicotomia, né? A gente tem essa separação. Não, tem sim. Mas, e daí qual é o melhor, né? Muita gente fica falando, qual é o melhor? Ambos. Cara, então, assim, a imprensa tradicional tem coisas boas. Pô, eu lembro quando eu trabalhava na Veja, em 2009, isso antes, assim, da internet destruir, do Facebook e do Google destruírem as revistas, a mídia impressa, né? Eu ficava, às vezes, um mês numa reportagem, cara. Sabe? Então, isso hoje nem revista mais tem, né? Porque é tudo tão né, né, você tem que fazer tanta coisa e tal. E na internet, muito menos, né? As pessoas vivem copiando, tal, Ctrl+C, Ctrl+C. Então, é verdade, tem muita coisa ruim nas redes sociais. Mas eu acho que o melhor mundo é esse que a gente vive hoje. E você tem a imprensa vigiando as redes sociais, então tá toda hora lá, né? É fake, checagem do G1, né? Meio careta, a maioria das vezes é uma coisa meio careta, mas existe, né? E o contrário também serve, também existe. O meu WhatsApp, grande parte dos grupos de WhatsApp é a gente metendo a lenha na imprensa. Olha a bobagem que essa jornalista disse, olha esse cara que imbecil e tal, né? Isso é controle, né? Isso é controle de qualidade, né? Dos dois lados. E é natural isso. O que não pode é vir alguém super poderoso e falar assim, tá proibido de. Aí que fode tudo. Aí caga. Exatamente. Aí caga. Perfeito. Não, por exemplo, o Globo deu esses dias que o Zema, né, o governador de Minas, recapeou uma estrada só porque ela ligava até o sítio dele. E não tem nada a ver, né? Depois o pessoal falou no Twitter, cara, o cara fez 2.000 e tantos quilômetros de estrada. Essa é mais uma, teve um abaixo-assinado da cidade para ter o sítio dele nem ficava em São Paulo e tal. Perfeito, entendeu? Claro. O jornalista profissional também desinforma. Com certeza. Né? E daí, o que seria da gente sem as redes sociais para ter informação nesse caso? Assim, eu acho que a rede social ajuda a gente a não ser enganado, que era como acontecia antigamente. Antigamente era mais facilmente enganado pelo jornalista que queria desinformar. A gente era. Era mais fácil dominar a população antes do que é hoje. Muito mais. Claro, e hoje o jornalista tradicional tá bravo porque não consegue mais dominar. Porque fica toda hora levando chacoalhada no WhatsApp. Virou motivo de zoação, né? A imprensa hoje é motivo de zoação nas redes sociais, né? Doideira isso, né? Tão rápido. Muito rápido, se a gente for analisar. É coisa de uma década. Como mudou a chave. Como mudou, né, cara? De repente. Não, eu lembro que tem outro caso, assim. Eu lembro que a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre quando o Moro ainda era ministro, né? E daí a mulher do Moro estava num evento de doação beneficente e tal, num shopping chique de Brasília, né? E daí a Folha perguntou para ela, o que você acha do Bolsa Família? Ela falou, eu acho que é legal, Bolsa Família é legal, mas seria legal a gente ver uma porta de saída, né? Que as pessoas consigam andar com as próprias pernas e tal. Super razoável, né? A opinião dela. Claro. E daí a Folha deu uma matéria assim, em evento de luxo, Rosângela Moro critica o Bolsa Família. Cara, isso é tiozão do WhatsApp, cara. Entendeu? É verdade. A ideia lá, o ano passado, para mim, a grande fake news do ano passado, que todos os jornais deram, foi 33 milhões de mortos de fome, de brasileiros com fome. Aí teve até um caso, teve uma TV em Goiás que eles entrevistaram pessoas com fome, as pessoas eram obesas, cara. As pessoas eram obesas. E daí, esse número vinha de uma rede de ONGs petistas. E daí, quando é ONG petista, a imprensa não fala, é uma ONG petista. Não fala, não. Quando é esquerda progressista, não fala, não. São os detentores das virtudes. Aí, beleza, de novo, olha só como o negócio tá legal aqui. Aí, vamos lá. A gente... Bom, falando do papel da mídia. E assim, falando do papel da mídia geral, que é nessa questão de ter acesso a 1 zilhão de coisas, e a gente dividiu essa dicotomia. Agora,
As pessoas podem ter lado, os indivíduos podem, devem ter lado, ter posicionamentos, Leandro. As emissoras, e quando eu falo emissoras, emissora é porque fica mais fácil de eu diferenciar, tá? Mas a emissora, os jornais, até mesmo as redes sociais, tipo o Instagram, o Facebook, o Twitter, eles podem ter lado? Podem. Claro. Tá, então deixa eu melhor. Pode não no sentido de ter liberdade de. Aí a gente tá super alinhado, porque é propriedade privada, você pode fazer na propriedade privada, assim, você tem o absoluto. Mas muita gente chega para mim, como um liberal barra libertário, que a gente tava assim, pô, mas você acha bacana o Instagram poder vetar tal coisa? Você acha bacana a Globo claramente ter uma paixão pelo Lula? Eu falo, olha só, poder pode. Eu estou no campo aqui da liberdade de propriedade privada, que é livre, você pode excluir, você pode fazer o que você quiser, se quiser o que você quiser. Aí as pessoas, mas você acha que deve? Fala, pô, mas aí não tem o que dizer o que deve sobre as pessoas e tal. Mas você não... Aí eles falam, pô, mas isso é ruim para a sociedade. Esse lado. Ter o lado. E eu, Marcelo, não consigo achar que é ruim para a sociedade quando um indivíduo, dentro de sua propriedade privada, tem lado. Eu continuo dentro do lado da liberdade total. De novo, a gente tá falando do controle de qualidade. Se o Instagram começar a me vetar de um monte de coisa, eu vou sair do Instagram e vou procurar outra rede social. Faz parte da destruição criativa, né? Faz parte da destruição criativa, faz parte da evolução. Mas muita gente não consegue enxergar dessa forma. Como que a gente ajuda as pessoas a entender que, sim, eles podem ter lado, independentemente de eu concordar ou não. Eu fico puto quando eu vejo as matérias progressistas que saem. Mas puto no sentido de discordar. Não do tipo, você não poderia fazer isso. Né? Uhum. Então, primeiro, assim, ó, é legal até para a democracia que os veículos tenham lado, né? Nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra é assim, se tem um jornal que fala, não, nós somos um jornal conservador, o Guardian é o jornal de esquerda e tal, né? E tem revistas de direita, o Brasil tem a Cruzoé, que era uma revista lavajatista, tudo bem, acho ótimo. Uhum. Né? A Oeste, por exemplo, ela tem um princípio, um manifesto, assim, um princípio, uma carta de valores deles que é linda, velho, é linda. Legal. Tá falando que eles são liberais e tal. Então, e daí, na colisão desses veículos diferentes, que a gente tem a verdade, né? Que a gente tem a notícia melhor, assim, né? Uhum. E daí, e tem também como fala, a credibilidade, né? Às vezes, mesmo eu sendo de esquerda, e gostando de um jornal de esquerda, não é o meu caso, mas digamos que eu fosse. Isso que eu ia falar, você não é de esquerda, não, comparecendo. Mesmo nesse caso, você não quer ler maluquices de esquerda, entendeu? Você quer ler coisas com credibilidade. Claro. Né? Então, o cara de esquerda talvez procure uma coisa mais do centro, né? O que me irrita um pouco é os jornais de esquerda, comunistas. Para mim, a instituição mais de esquerda do Brasil hoje, mais de esquerda que o PSOL, que qualquer um, é a imprensa tradicional. Rapaz, a imprensa... era o que era o próximo. A próxima pergunta é: a mídia é progressista hoje? Né? Então, assim, ó, a instituição mais de esquerda que existe é a mídia tradicional. Só a imprensa tradicional e talvez as universidades, elas deem voz para essas coisas do tipo mulheres trans que menstruam, sabe? Essas maluquices assim de extrema esquerda, sabe? Então, que usa o termo pessoas que menstruam, né? Mas por que eles são assim? Por quê? Assim, eu quero entender mesmo. Por que há há uma militância, concorda? Há uma militância? Não, mas só deixa eu continuar aquele raciocínio anterior. Vai lá, desculpa, vai lá. Não, e daí, assim, ó, então o que me irrita é esses veículos que são de extrema esquerda, eles dizerem que são neutros, que são parciais. Okay. Né? Por exemplo, no meu livro, né, no Guia Politicamente Incorreto, muita gente fala, pô, mas você critica aí os historiadores militantes, mas você está sendo militante, você está sendo parcial, né, enviesado. Eu falo, não, sim, o meu livro não é um guia da história do Brasil, é um guia politicamente incorreto. Estou dizendo já no título que ele tem uma posição. O meu problema é que tem livro didático de história por aí, que devia ser um livro marxista da história do Brasil. Mas eles tiram marxista, eles se parecem neutros. Ok. Daí é meio desonesto, né? Ok. Entende? Mas daí, claro que cabe a gente denunciar essa desonestidade toda. E daí sobre as redes, só rapidinho sobre as redes. Vai lá, pô. Tem aquela questão da cláusula 230, né, nos Estados Unidos, que no Brasil é meio parecida, que é o seguinte,
você tem se tem alguma coisa publicada no Twitter, o Elon Musk não responde por isso, né? Ia ser impraticável o cara responder criminalmente por tudo que se publica, né? Perfeito. Mas isso as redes têm essa imunidade se elas forem imparciais na moderação de conteúdo. Ok. Né? Se elas derem preferência mais para um lado da política ou outro, daí você começa a ser responsabilizado pelo que você publica, entendeu? Ok. Então esse é o problema, assim, tipo, tirar, por exemplo... tirar do ar determinada pessoa. Monarque, por determinada exemplo. pessoa, ou determinado discurso, né? Daí complica. Muita gente fala que o YouTube, se você tem o cabelo rosa, o YouTube aumenta a tua visualização, entendeu? Uhum. Sei sim. E daí isso começa a complicar, né? Mas vamos lá. Não, perfeito. Concordo 100% com você, essa questão da imparcialidade. A não ser que você se posicione, como você falou, assim, o YouTube é um canal de vídeos de esquerda. E aí que se tem esse posicionamento. E, de novo, problema nenhum nisso. A gente não está falando que deveria ser proibido nem nada perto disso. Agora, por que essa mídia tradicional é tão de esquerda? Por quê? Porque né, precisa do Estado para viver? Porque, por exemplo, saiu uma notícia, enfim, essa semana, apesar do nosso papo hoje ele ser atemporal, tanto é que ele vai ao ar daqui a um tempinho, a gente hoje aqui são 27 de julho. Saiu uma notícia essa semana comparando o quanto que a Globo recebeu já esse ano no governo Lula, comparado ao que era no governo Bolsonaro. Quando eu peguei o gráfico lá, de novo, tô vendo um gráfico que saiu em algum site, admito que eu não lembro qual, tá? Mas era, normalmente, esses sites mais famosos, o UOL, que eu entro, tal, ou, não sei se viu no Instagram, enfim. A barra no governo Bolsonaro era muito semelhante das 4 redes principais de televisão, Globo, SBT, Band e Record. Assim, muito semelhante, uma recebia mais, tal, mas parecia que havia uma distribuição, entre aspas, mais igualitária. Quando chega no governo do PT, a barra da Globo sobe consideravelmente. De novo, pode ser que esse número seja errado, mas não me parece ser. É por isso, então? É porque a Globo, por exemplo, que é bem, enfim, progressista, como a gente estava falando aqui, porque ela tem mais benefícios com os governos de esquerda? Cara, acho que não, meu. A Globo, nesse caso, não sei, cara, não sei. Porque no dia a dia, por exemplo, quando eu entrei no jornalismo, lá, né, comecei a trabalhar, já faz uns 20 anos, assim, muita gente falava, não, porque existem 9 grupos de comunicação no Brasil, a esquerda falava, né? São todos dos mesmos donos, que são de direita, não sei o que lá, e de fato eles eram de direita, né? Mas o problema é que o dia a dia ali, o jornalista médio, o editor, o repórter, eles são todos de esquerda. Por quê? Daí vem a pergunta, jornalismo. Por quê? Por quê, né, cara? Eu tive um tempo atrás, eu fiz uma viagem com jornalistas, assim, fazia tempo que eu não convivia com jornalistas jovens e tal, e, cara, é impressionante, assim. O problema não é nem só ser de esquerda, mas é não ter a mínima noção do que é ser liberal, o que é ser conservador, entendeu? Eu lembro que eu dizia assim, não, eu sou liberal. E das pessoas diziam, então você é contra os pobres? Tá ligado? Uma pessoa nunca foi exposta. E daí eu falava assim, eu acho que é um absurdo quando a TV mostra como criminoso um motorista clandestino. O cara quer trabalhar, está servindo, está fazendo um serviço, levando pessoas para um lugar, a televisão vai lá e trata o cara como um criminoso. E as pessoas, como assim? Ele não é um criminoso? Sabe, a pessoa não tem a menor ideia de que é liberalismo, do que é a ideia conservadora do Burke, assim, olha, vamos... Sabe, tudo bem até você conhecer liberalismo, conservadorismo. É aquele raciocínio do Lego que você falou lá no início, que só bota a caixinha para a pecinha para de pensar, né? Você não vai ler. As pessoas não leem, velho. Eu costumo brincar que o jornalista médio, ele só leu 2 livros e só acabou de colorir o primeiro, entendeu? As pessoas leem muito pouco. E daí o problema vem nas universidades, né? Porque você tem aquele intelectual médio brasileiro de faculdade da PUC, da Casper Libero, que são fábricas de militantes, assim. Mas aí a pergunta continua, né? Por que esse cara da faculdade é de esquerda? Enfim, será que ele será que ele entra na faculdade sendo de esquerda ou será que ele sai sendo de esquerda? Porque, por exemplo, eu fiz, enfim, sou advogado, fiz 3 anos em universidade pública e 2 anos em particular. Assim, lá na Bahia. Então você pode imaginar, interior da Bahia, universidade pública, esquerda total.
Quando eu vim para aqui, não era tão, mas era assim. E aí eu saí de lá do interior da Bahia, vim para o Sudeste, para a capital, uma faculdade, enfim, super reconhecida, mas a ideia também era muito esquerda. E aí era muito por causa dos professores. E esses professores, que eram meus à época, lá em 2008, 2009, eles tinham estudado onde? Nas universidades públicas, que era principalmente. Então, assim, me parece que há um ciclo vicioso dentro do ensino público brasileiro, sim, marxista. Sim. E aí a gente vai para a parte de humanas, né? Porque humanas é foda. Você vai estudar matemática, não tem, assim, tem muito menos filosofia, vamos botar assim. Vai ser engenheiro, tem muito menos filosofia, tem muito mais, enfim, exatos, né? É diferente. Não, eu acho que é um problema de formação mesmo, cara. Eu diria que é um problema de formação. E eu lembro uma vez na faculdade, eu tive uma aula com um professor de economia, assim, que o cara falou, cara, o básico, a gente precisa o básico, que é um governo que não gaste mais do que arrecada. O cara é muito bom, professor de economia e tal. E daí ali meio que me abriu, assim, sabe? Eu, mesmo assim, continuei de esquerda por muito tempo e tal. E eu escrevi o primeiro livro, eu mal sabia quem era Milton Friedman, entendeu? Então, o background mesmo do jornalista médio é muito ruim, assim, né? Você era de esquerda, é? Cara, eu chorei quando o Lula ganhou a eleição em 2002, fui comemorar na Boca Maldita, em Curitiba, tudo. Mas daí logo em 2006 eu já votei no Alckmin, assim, já estava contra. Mas... Que também é de esquerda, né? Hoje, né? Naquela época parecia que era contradição ao Lula, né? O Alckmin. Hoje a gente tá vendo aí o que é. Pois é. O que te fez mudar a chave? Cara, acho que várias coisas, velho. O Pondé, assim, eu uma vez li na Folha umas entrevistas do Pondé, que ele falou de pensamento conservador. Eu não me acho muito conservador hoje, eu gosto do Burke, assim, dos conservadores britânicos e tal. Que mais? A internet nos anos 90, 2000, a internet era uma coisa muito diferente, assim, sabe? Tinha aquele otimismo, tecno-otimismo, né, que chamam. E eu lembro que tinha o Wonder Blogs, que era uma série de blogs muito legais, assim, e que meio que olhavam, davam uma ironizada na esquerda, que eu gostava muito. Mas aí tem uma coisa interessante, cara, que foi o que me começou a tirar da esquerda, assim. Uma vez eu li um texto, eu assinava Caros Amigos, né? Lembra aquela revista? Lembro. Eu assinava, era leitor da Caros Amigos, assinava Caros Amigos. E daí uma vez eu li um texto da Caros Amigos que ele era tão alucinado, o texto, velho. É que nem eu tava te falando, né, que o cara do Guardian e tal. Eu falei, e que era um texto falando que a revolução vai começar com esses protestos em Detroit. Eu falei, não, velho, too much. Tipo, demais pra mim isso aqui, tá ligado? Não. E ali eu comecei a dar uma desconfiada, assim. Ou seja, foi a mídia. A mídia, o acesso a maior quantidade de informação, aliado, óbvio, à leitura de autores e tal, te fez mudar. Te fez mudar. Legal. O meu, assim, eu não vou dizer que eu era de esquerda, porque eu vou ser sincero, eu sequer tinha a capacidade de pensar o que era socialismo, o que era marxismo, o que era conservadorismo, o que era liberalismo. Simplesmente, era algo que era abdicado da minha vida. Totalmente relevante. Só que eu sempre tive uma veia do lado negocial e empreendedor. E aí eu entrei no Líderes do Amanhã, que com certeza você conhece bem. E aí, meu irmão, bum, parece que eu usei uma porra de uma droga e abriu minha cabeça ali. Eu falei, caralho, que mundo é esse, velho? Eu não canso. Todo episódio eu tenho que falar isso do Líderes do Amanhã. Todo episódio. Não tem como. Eu sou muito grato ao Líderes pela literatura que colocou na minha frente, sacou? Me mudou. Cara, eu também, cara. Pessoalmente. Desculpa, pode falar. Não, só falei que o Líderes mudou minha vida pessoal e profissional. Gangnada total. Eu lembro que logo eu já tinha escrito o primeiro livro, né, o da história do Brasil, e daí me chamaram para dar uma palestra no IFL de BH. E daí eu fui lá, tava rolando o Fórum da Liberdade deles antes, mas eu fui só assistir, assim, eu fui mesmo dar uma palestra no dia seguinte. E daí lá estavam vendendo as 6 lições, né, eu nem conhecia ninguém, assim, tal. Alguém estava vendendo as 6 lições do Mises, eu peguei e fiquei lendo no hotel, assim, à noite. E daí falei, caraca, meu irmão, isso aqui abriu tudo, assim, abriu minha cabeça esse livro, assim, tá ligado? Como a gente fica... Foi muito legal. Muito bom, muito bom. Agora, voltando aqui no que a gente tava falando, Leandro, você gosta dessa relação muito aproximada do governo com as mídias? Porque, assim, eu começo assim, vamos lá, a galera tá toda hora falando, vamos virar uma Venezuela, vamos virar uma Cuba, vamos virar uma Argentina, vamos virar... Blá, blá. E quando eu vou pensar nesses governos autoritários, não da Argentina, que ele não é autoritário, apesar de ser socialista até o teto, ele não é autoritário ainda,
mas Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China, etc., autoritário pra cacete. Todos esses governos, eles, dentre as 500 outras semelhanças entre eles, a parada da mídia é algo que eles têm o domínio, né? O controle da mídia, até mesmo a mídia estatal e etc, blá, 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 blá. E aqui a gente já começa o zum, pele das fake news, impedir isso, impedir aquilo, tal, essa militância, esse progressismo nas mídias tradicionais e tal. Te dá um pouquinho de medo, não? Tanta proximidade como esse tesão que o Estado de esquerda tem sobre a mídia, que é forma de controle, né? Não, cara, eu acho que devia ser, por exemplo, hoje a Jovem Pan deu uma matéria lá, repetiram uma reportagem dizendo, pô... Jovem Pan que falaram que ia derrubar a Jovem Pan, que tinha que tirar a Jovem Pan do ar, isso me... E dizendo que, falando, pô, peraí, o critério para se anunciar em jornais tem que ser audiência, não pode ser um critério ideológico, né? A lei fala isso. E a Jovem Pan abriu os dados que ela nem recebeu muito dinheiro ano passado do governo federal, nada disso. Mas, na realidade, eu pensei, poxa, bem que alguém podia entrar com alguma representação exigindo que o governo seja igualitário nas suas, que tenha um critério de audiência, pelo menos, né? Na distribuição de verba. Mas, na real, para que ter verba pública com isso, cara? Isso, poxa, Brasil... é aí que eu queria, cara. É aí que eu queria chegar. Isso corrompe a democracia, sabe? Isso, corrói a democracia. Boa, que é o que o PT sempre fez, entendeu? Pagava blogueiro, paga lá a história toda das empreiteiras. Os artistas, então isso corrói, a gente tem que ser contra, tem que ter aí um movimento nacional. O Brasil, sabe, o cobertor é curto, se a gente puxa para um lado, o outro lado fica descoberto, e porra, tem gente passando fome na rua, tem imposto demais, e a gente vai ficar dando dinheiro para a imprensa falar bem do governo, entendeu? Eu acho que tinha que ser assim, ó, governo municipal, estadual, isso em cidade pequena é muito grande também, tem jornal que existe só por causa da verba publicitária da prefeitura. Sim. Então tem que acabar logo com verba pública, tem que ter uma coisa constitucional, talvez. Perfeito. Não se gasta dinheiro com comunicação, entendeu? Perfeito. Concordo muito. Nesse ponto também você não acha que, além disso, a gente teria que ter uma regulação mais aberta para aumento, enfim, dos players? Porque, vamos lá, é muito difícil você criar uma emissora de TV do jeito que são hoje, do jeito que tem as 4 principais hoje. Não deveria ter um mercado mais aberto da comunicação, ser menos regulado também? Eu não sei como que está aquela história de 30%, né, se os estrangeiros podem ter veículos de comunicação no Brasil ou não. Eu sou super a favor, acho que tem que ter. Que quer dizer? Que, cara, talvez isso seja meio do passado já, né, porque hoje está tão aberto, tem YouTube, porque você tem as redes sociais, né? Né, o pessoal, pô, a audiência do YouTube hoje é maior do que, sabe, até canal aberto e tal, né, então acho que já era uma coisa que deveria acontecer no passado, né. Aí, linkando aqui com minha penúltima pergunta, o que você achou do movimento do Elon Musk com o Twitter por causa do posicionamento que o Twitter estava tendo? Porque, em tese, ele fez em prol da liberdade de expressão, né? Achei sensacional, velho. O Elon Musk, ele tem uma coragem, eu acho que ele toma algum remédio, assim, um implante, alguma coisa, tá ligado? Mas ele faz uso de psicodélicos, cara. Ele faz uso, porque lá nos Estados Unidos, enfim, tá cada vez mais se abrindo margem, já tá legalizado o uso de psicodélicos para fins terapêuticos, né? Aí você tem quando você fala o nome em português, a psilocybin, você tem os cogumelos, você tem a ketamina. Sim. A ketamina, por exemplo, é o maior anestésico usado no Brasil para fins cirúrgicos. Só que você pode fazer uso lá nos Estados Unidos para fins terapêuticos com acompanhamento de um terapeuta. A gente já entrevistou aqui um terapeuta brasileiro que mora lá, que faz uso disso. E o Musk faz, cara. Ele é super a favor dessa liberação terapêutica dessa substância, sacou? No Brasil também já está começando a falar sobre isso também. Acho ótimo, acho bem legal. Ou seja, ele usa alguma coisa. Porra, eu penso assim, você é bilionário, né? Por exemplo, o Bill Gates, né, cara? O Bill Gates é o cara mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo e tal. E daí, mas a vida dele, você vai ver, não é tão diferente assim da tua, entendeu? Ele tem os seus limites também. O cara não pode falar o que ele quiser. Né? E ele se culpa muito, nossa, não pode falar isso, só fala coisas bonitinhas. Eu gosto do Bill Gates, mas o cara tem ali uma correção moral ali que ele se impõe. E o Elon Musk, você pensa assim, porra, já sou o cara mais rico do mundo, o que eu vou fazer? Eu quero comprar o Twitter. Porra, mas você vai perder 20 bilhões com isso, meu irmão.
Foda-se, tudo aí, cara. Eu quero comprar Twitter, eu quero ser dono do Twitter. Quero que todo mundo receba minhas mensagens, tá ligado? Eu É isso. acho brilhante, acho muito legal. E fora o pitch que ele botou, óbvio que deve ter algum setor, algum interesse econômico ali por trás, mas o pitch que ele falou assim, ó, precisamos de mais liberdade de expressão, temos que parar de ficar regulando essa porra. Muito bom isso daí. Bom, minha última, antes da gente ir para nossa fase 2, você acha que a nossa democracia está em risco, Leandro, hoje? Acho que sim, cara, mas não do jeito que as pessoas falam. Okay. Acho que o principal, a gente tem aí a justiça, né? A justiça brasileira, o maior fator, é de longe o maior fator de risco da democracia. Uhum. E também existe uma pressão de elites urbanas, né? Essa elite urbana, intelectual, acadêmica, que toda hora fala que protege a democracia, na verdade ela é uma força contra a democracia. Perfeito. Por exemplo, na maioria dos casos, a pessoa fala, não, vamos, né, o importante é a democracia, tem todo esse papinho bonito. Mas naquelas pautas em que essa elite discorda do povão, ela recorre às cortes. É isso aí. Né? Então, por exemplo, maioridade penal. Maioridade penal, 70% das pessoas são a favor. Né? Se a gente votasse, ia ganhar. Mas aí vai lá o Randolph Rodrigues, para mim é o símbolo dessa elite, e vai no STF. O trabalho dele é recorrer ao STF. Tem até gente que fala que às vezes os ministros pedem para o Randolph entrar no STF para eles julgarem, e ele vai lá e fala, não, isso aqui não. Armas, né? Foi completamente democrático. Teve um plebiscito no Brasil contra o desarmamento. E daí não, mas a gente vai às cortes. Então, isso é uma força antidemocrática. Esse pessoalzinho que fala que é a favor da democracia acaba minando a democracia, né? Eles dominam o discurso, né? Assim, eles mudam o discurso como se fossem detentores da virtude, os virtuosos que os outros não sabem nada, e aí eles acabam tentando dominar isso. Mas concluir. Não, e daí uma última força contra a democracia, que para mim ela eu já meio que larguei os bets, assim, não, acho que a gente não consegue lutar contra ela, é o rent-seeking, né, cara, a força dos grupos de pressão, assim. Ok. Sabe, né, então é aquela coisa, tipo, você já deve saber, mas explicando aqui pro pessoal, para quem não sabe, eu tenho, digamos, a gente tem vários interesses. Eu quero, por exemplo, que tenha brinquedo barato no Brasil, para comprar brinquedo bom e barato para o meu filho. Só que esse é um dos 400 interesses que eu tenho. Eu quero muitas outras coisas. Eu não vou dedicar uma semana da minha vida ou uma tarde fazendo um protesto em defesa de menores alíquotas de importação para brinquedos, né? Esse é o interesse que nós temos, mas é um interesse difuso, né, disperso. Já a Associação Nacional de Fabricantes de Brinquedos, que é 0,01% da população, ela tem um interesse concentrado. Para ela é muito importante que os estrangeiros fiquem de fora. E daí ela consegue impor uma pauta que prejudica toda a maioria. Ela vai lá, fala com os deputados, manda almoço, né, chama os caras para uma viagem, e é assim com o professor que não quer ser avaliado, com o taxista contra o Uber, com a Itapemirim contra a User, né? E assim a gente acaba que a democracia ela vira uma ditadura de minorias organizadas, entendeu? Perfeito. E, cara, minoria barulhenta, assim, né? Acho que o Taleb que fala muito disso, né? Acho que o Taleb fala disso. Minoria barulhenta. E acaba que isso não é no Brasil só. Tem uma explicação para isso. Parece que países mais heterogêneos, com a população mais diferente, você não tem um grande grupo que consegue impor seu valor, entendeu? Sim. Então, o Brasil é mais vulnerável a isso, mas os Estados Unidos também é. A Europa está cheio disso. Está cheio. Daí parece que uma solução para isso é voto distrital, entendeu? Perfeito. Não, concordo. Voto distrital a gente deveria diminuir, se tornar cada vez mais uma federação e uma descentralização mais forte. A gente falou isso no episódio com o Rafael Lima. Muito bom. Pois é. Concordo enfim, contigo. É isso. Show de bola, cara. Nossa primeira parte aqui maravilhosa. Vamos para a segunda parte. Apex, muito obrigado, como sempre. Vocês são fera. E Faz Sport Bar. Tá devendo a visita aqui, Leandro, pra gente lá tomar uma. Com o seu voucher, você bebe. Você vai beber seu voucher todo, tá? Segunda parte, Leandro, papum, sem debate. Indicação de um livro. Um livro, O Otimista Racional, do Matt Ridley. Boa. Um filme e uma série. Um filme e uma série. Porra, eu devia ter me preparado para isso, né, cara? Que hora você pergunta assim, aqui eu pego de surpresa.
É uma série, Mare of Easttown. Essa é diferente, não sei, pouca gente conhece, do HBO. Muito boa. Muito boa. Muito boa, já assisti. Cara, um filme, eu gosto do filme Culpa. Um filme, a versão dinamarquesa desse filme. Parece que tem uma americana agora no Netflix, mas eu gosto dessa dinamarquesa, tem um filme chamado Culpa. Um filme brilhante, brilhante. Um valor, um princípio, valor/princípio. Liberdade, cara, livre iniciativa, sabe? Rapidinho, eu sei que é rapidinho o papum, mas esses dias foi na Paulista, domingo, aqui em São Paulo, né? A Paulista fica fechada no domingo. E daí lá você vê, lá tem o grupo das feministas, o grupo dos crentes, o grupo de uma moçada que está tomando êxtase e está numa pequena rave na Paulista. A liberdade individual, a livre iniciativa, ela é diversa, ela é linda, descentralizada, imprevisível, sabe? A gente tem que começar a apreciar mais a liberdade. Concordo com você. Um herói. Churchill. E um estilo musical. Cara, eu gosto de muita coisa, cara. Eu gosto de reggae até, vou de reggae. Reggae? Boa. Uma viagem? Uma viagem do Brasil aí, que eu fiz no ano passado e gostei muito da minha mulher. Viagem pelo Rio Grande do Sul, por vinícolas no Rio Grande do Sul. Excelente viagem para casal. Tem em Bento Gonçalves um hotel do vinho, um spa do vinho, excelente. Recomendo. Legal. Um esporte? Jogo tênis. Também, sou tenista, boa. Então pronto, quando vier a gente vai jogar um tênis e depois vai no Five. Bora. Fechou. Se tivesse outro esporte que eu gosto muito é irritar professores de história. Esse é muito legal também. Muito bom, gostei dessa. Se você tivesse que escolher só um desses canais para ter pro resto da vida, Globo, SBT, Record ou Band? Putz, Band. Band. E quem seria o apresentador do jornal, Bonner ou Boechat? Velho. Puta, Boechat. Eu também não gosto muito do Boechat, mas Boechat. Tá. E a última aqui. Quem faz as melhores reportagens? O Fantástico ou o Brasil Paralelo? Brasil Paralelo. O Fantástico me irrita muito. Muito bom. Leandro, muito obrigado pelo episódio. Chegamos ao final. Para variar, sensacional. Aprendi demais. Obrigado pelo seu tempo. Parabéns pelo posicionamento aí. Apex, valeu. Five, também muito obrigado pela parceria. Passo a você, Leandro, para suas últimas palavras, se é que tem, e a gente depois encerra. Valeu, Marcelo. Obrigado aí aos patrocinadores também. E qualquer hora eu tô por aí. A minha mulher quer fazer uma tatuagem no Espírito Santo. Parece que é a melhor tatuadora do Brasil. Tá aí. A mulher até de um liberal, esqueci o nome dele. A Cassie, a mulher do Michel. Ela tem uma tatuagem dela, é sensacional. A Cassie é maravilhosa. Traz pra cá que ela tatua assim. Vamos sim, Michel. Isso aí. Mas valeu, obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí. Vamos lá. Obrigado a você, Leandro. Valeu, galera. Um abraço.